Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A reforma da Previdência não é o único tema polêmico no início dos trabalhos legislativos. Projetos como as alterações na reforma trabalhista e a privatização da Eletrobras devem exigir ampla negociação dos parlamentares. O Câmara Debate vai discutir esses temas com os deputados Léo de Brito, que é do PT do Acre, e Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná. E eu sou Regina Assunção e a produção é da TV e da Rádio Câmara. Bom, bem-vindos, deputados. Eu queria começar falando sobre a reforma da Previdência, que o governo está insistindo em votar ainda nesse semestre, até com datas marcadas. O relator já apresentou um novo texto. E, a princípio, deputado Alfredo, eu queria que o senhor falasse para a gente, será que o governo vai conseguir essa maioria necessária para votar agora? Bem, essa é a pauta principal do início dos trabalhos legislativos. É um tema que acabou não sendo abordado no final do ano passado e que agora começa. A princípio, deve ser pautado o debate a partir do dia 19, dia 20, e vai consumir aí uma semana, 10 dias, para se esgotar possivelmente até o dia 28 de fevereiro. Nesse momento, a matemática não deixa dúvidas, não há votos suficientes ainda para garantir os 308 votos. E a grande pergunta é se até o dia 20 ou nessa semana que sucede, o governo conseguirá buscar efetivamente o quórum qualificado para aprovar a Previdência. Nós entendemos que é necessária, sim, a reforma da Previdência, porque ela consome, em 2017, consumiu 268 bilhões de reais, somados a um outro custo da República que eu tenho sempre defendido, que deve ser atacado fortemente, que é o custo da dívida financeira do Estado brasileiro, que passa desse número, é um número acima de 300 bilhões de reais. A soma disso representa praticamente 10% do produto interno bruto, né? Não há orçamento, não há contabilidade que resista a um déficit desse tamanho. A questão é saber se o debate vai ser racional, vai ser técnico, vai ser ideológico. Eu diria que também, em parte, é técnico, porque na medida que o governo foi levando o projeto, ele foi reduzindo a sua capacidade técnica. E hoje, até aqueles que defendem a necessidade da reforma da Previdência começam a se questionar. Com tantos cortes, será que ele fará os efeitos necessários da redução desse déficit? Para contemplar politicamente a várias alas, então foi-se criando situações de tal forma que um déficit que era gigante, que é gigante e que precisa ser cortado, já levará muitos e muitos anos para conseguir ter o seu equilíbrio. O debate vai estar posto a partir do dia 20. Agora, deputado Léo de Brito, como o deputado Alfredo Kaifer lembrou, o governo está enxugando a proposta para conseguir um consenso. O senhor acha que é possível ele fechando no tempo de contribuição e da idade mínima para a aposentadoria e vai ser possível ser aprovada aqui a proposta? Olha, eu acredito que, assim como o deputado Alfredo, que é da base do governo, acredito que o governo terá muita dificuldade. Terá muita dificuldade. O governo tem gasto aí milhões em propagandas, no nosso entender são propagandas que não dizem a verdade, e a base do governo, que inclusive já se desgastou ao longo do ano passado em 2 votações para salvar
o presidente Michel Temer nas denúncias que foram feitas, ela esteve agora nas suas bases e aonde a gente vai, nós sabemos que o povo é contra a reforma da Previdência, tem se posicionado de maneira majoritária contra a reforma da Previdência. O governo utiliza um discurso que na prática ele não acontece, quando ele fala que é preciso fazer cortes na Previdência, isso vai atingir, não tem jeito. Não adianta o governo dizer que não vai atingir os trabalhadores, vai atingir os servidores públicos, vai atingir os trabalhadores do regime geral, vai fazer com que as pessoas, para ter acesso à aposentadoria integral, inclusive no último texto que foi feito, tenham que contribuir por 40 anos, então vai atingir a população. E é contraditório por quê? Porque o governo fez isenções para as petroleiras na ordem de 1 trilhão, inclusive isenções de contribuições que fazem parte das receitas da Seguridade Social, como é o caso do PIS/COFINS e a CSLL. Então o governo fez isso. O governo gastou bilhões com a base parlamentar nas votações das denúncias. O governo fez desonerações, o governo fez os refis aí para vários setores. O governo abriu mão de recursos do Fundo Rural, que também são importantes para a contribuição para a Previdência. Tem aí centenas de bilhões em sonegação, e o governo não tem agido fortemente em relação a isso. Então o governo se contradiz totalmente. Até mesmo no último relatório, retorna a paridade e a integralidade, no caso dos policiais, que já tinha sido na reforma de 2013, tinha caído. Até 2013, eu sou a favor que vá para todas as categorias profissionais, mas isso para o discurso do governo é absolutamente contraditório. Então, é como se o governo estivesse fazendo uma propaganda para retirar direitos, e a Previdência, todo mundo sabe a importância que a Previdência tem. Eu venho de um estado do norte, do Acre, 70% dos municípios, as pensões e contribuições, os impostos, as contribuições previdenciárias, os benefícios previdenciários, eles ultrapassam inclusive o IPTU, a arrecadação própria desse município. Imagina o que isso representa, deputado Keffer, na microeconomia desses municípios. A Previdência do Brasil hoje ela é o maior programa social, não é o Bolsa Família, é o maior programa social de distribuição de renda. Isso é bom para a microeconomia das regiões também. Mas, infelizmente, o governo tem, hoje no Brasil, é um governo para os ricos, um governo que favorece, sobretudo, os mais ricos. Nós temos novos bilionários no país, agora a grande massa da população está indo para a miséria nesse momento com essas políticas neoliberais que estão sendo reeditadas no governo Temer. As empresas, até agora, o governo não apresentou uma proposta que realmente contribuísse para acabar com esse déficit das empresas. Eu preciso contrapor um pouco a opinião do deputado Léo. Primeiro, a reforma, não é que ela prejudica o trabalhador comum, ele vai apenas alongar o tempo de aposentadoria. Tá? Que hoje, para as pessoas que são mais saudáveis, que têm a longevidade muito maior do que há 30, 40 anos atrás, não é um prejuízo. Elas vão contribuir mais tempo e ter uma aposentadoria garantida. O que esta reforma atinge mais diretissimamente são os desequilíbrios que existem entre, e é isso que nós temos que atacar, o desequilíbrio que existe entre a aposentadoria privada e a aposentadoria pública. Uma pessoa no setor privado atinge no máximo um teto de R$ 5.600, algo assim. É o máximo da aposentadoria. E 80% do dispêndio das aposentadorias no Brasil são oriundas de menos de 20% de detentores de aposentadoria, mas todas públicas, tá? Que se aposentam com salário de 20, 25, quer dizer, valores muito acima da iniciativa privada. Então, esse desequilíbrio, esse ajuste é que efetivamente tem que acabar sendo feito. Mas não seria o caso, então, de desvincular a Previdência da Seguridade Social para que os recursos que fossem para a Previdência fossem diretamente para lá e os da Seguridade viessem do orçamento? Nas reformas anteriores. Isso é importante porque
Na reforma Mas de ela 2000 não atingiu o objetivo que é o equilíbrio. isso, não, mas aí você não trabalhou com os direitos adquiridos antes de 2003. E, inclusive, foi criado um fundo complementar. Então, já foi feito a equiparação Mas da o Previdência efeito... Privada. Então, o governo se utiliza desse discurso para dizer, para atacar os servidores públicos, até porque é um governo que está desmontando o serviço público. Para esse governo não é interessante ter um Estado que seja indutor do crescimento, que faça a inclusão social. Esse governo não tem interesse nisso. Ele quer literalmente achatar o Estado, ele quer privatizar, ele quer vender o patrimônio nacional e, obviamente, que é interessante, inclusive, o desmonte da Previdência Privada. Aliás, quem está ganhando muito nesse processo são os bancos, são as seguradoras que vendem os planos de previdência privados. Então é exatamente isso que está acontecendo. Infelizmente, o discurso do governo é um discurso que é até sedutor, mas que não é o discurso que condiz com a verdade. Mas, assim, não é que tenha que ser feito um desmonte do setor público. Eu acredito que você tem que fazer um desmonte do inchaço do setor público. Aquilo que é excedente, aquilo que é sobra. E o Estado ficar com as suas atividades primordiais, essenciais. É absolutamente certo que o tamanho do Estado brasileiro, o gigantismo dele, consome recursos, faz com que a gente não tenha uma carga tributária razoável de pelo menos aí 25% do produto interno bruto. Hoje, a nossa carga tributária ainda está em 33% a 35% do PIB. Quer dizer, não há competitividade que consiga se adequar a essa situação. É preciso, sim. E a reforma da Previdência, o foco de você atacar os privilégios é que pode dar uma redução nesse desequilíbrio. Certo, só vamos para um pequeno intervalo e o Câmara Debate volta já. Estamos conversando com os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná, sobre as perspectivas no Congresso Nacional para 2018. Bom, deputados, agora a gente tem que pegar um outro tema também, que é o da Eletrobras, que está para ser privatizada. Nós já temos um projeto tramitando aqui na Câmara e também tem uma medida provisória que já permite que a Eletrobras possa ser privatizada. Vamos conversar pelo deputado Léo de Brito, que eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa expectativa de votação, já que o governo está contando no orçamento com 12 bilhões de reais para essa privatização. O senhor acha que pode ser aprovada? Olha, eu acredito que nós da oposição vamos fazer muita resistência, como temos feito, obstruir esse trabalho exatamente para evitar que essa medida provisória ela seja aprovada. Eu sei que o rolo compressor do governo é muito forte, mas o que eu quero dizer é que, aqui conversando, dialogando com o deputado Alfredo, o Brasil já deu certo, sobretudo no governo do Lula, quando crescia 7%, gerou mais de 20 milhões de empregos, sem privatizar, sem retirar direitos dos trabalhadores, sem a necessidade de fazer isso. Então, acho que nós já temos um modelo do Brasil que deu certo. Infelizmente, aconteceu esse golpe em 2016 e agora estão querendo implementar uma política do Brasil que não deu certo, que foi o da era Fernando Henrique. E a Eletrobras faz parte desse pacote. A pergunta que nós temos que fazer ao povo brasileiro é o seguinte: a Eletrobras ela deve servir aos interesses do povo ou do mercado financeiro? Porque eu não tenho dúvida que um município como Santa Rosa, que é um município isolado no estado do Acre, ele vai ser prejudicado com a privatização da Eletrobras, porque os investimentos vão diminuir. A lógica do lucro é essa: os investimentos vão diminuir, programas estratégicos nessa área de energia vão diminuir, vai aumentar o preço das tarifas, não tenho dúvida disso, e os trabalhadores da Eletrobras também vão ser prejudicados nesse processo. Então, vamos olhar para o Reino Unido, o que aconteceu? Foi privatizado vários setores, agora fizeram pesquisas recentes que estão querendo reverter isso, reestatizar setores, por exemplo, como o setor de água, o setor de ferrovias, que, em tese, não seriam
tão questões estatais, assim, setores estratégicos. Né? Ou a gente olha para os Estados Unidos, olha o setor elétrico dos Estados Unidos, ele não é privatizado. Por quê? Porque é um setor estratégico, eles consideram que é um setor estratégico para o país. Então, o que nós temos que olhar para isso. Eu acredito que a Eletrobras é a abertura da porteira. Eles vão querer privatizar a Eletrobras, depois a Petrobras, depois o Banco do Brasil, a Caixa, os Correios, enfim. Esse é um caminho que está sendo trilhado, assim como está sendo também em relação à Casa da Moeda e outros setores do governo. Então, é uma venda indiscriminada do patrimônio nacional e a visão não é uma visão nacional, é a visão dos interesses do mercado financeiro, do capital internacional. Tomara que o prognóstico do deputado Léo se realize, que a gente, de fato, abre a porteira e com a privatização da Eletrobras a gente possa realmente caminhar para desestatizar ou para privatizar 150 empresas, muitas delas penduricalhos, que consomem recursos do Tesouro, dos impostos de cada um de nós e que não cabem ao governo administrar. Quer dizer, não há nada estratégico. Esse discurso de que o patrimônio nacional está sendo comprometido, nós ouvimos quando a gente vendeu as usinas siderúrgicas uns anos atrás, quando vendemos a Vale. Quem é que não se recorda das manifestações da população, dos contrários à privatização da telefonia? Essa é uma herança que todos nós já esquecemos. Quando o telefone era administrado pelo setor público, uma linha de telefone valia o valor de um Fusca. Hoje, a linha telefônica não vale mais nada. Sim, é preciso privatizar a Eletrobras, botar 12 bilhões para dentro do caixa, para ajudar no equilíbrio do déficit desse ano. E o mais importante é se livrar de uma dívida astronômica que a Eletrobras tem e que cada um dos brasileiros não vai mais precisar honrar. Agora, já está provado que ela não é estratégico, que se administrado... Teve lucro no ano passado. Mas teve lucro, mas ela tem uma dívida. E quanto de prejuízo ela teve nesses anos todos? Não é estratégico. Nós temos vários sistemas elétricos privados que funcionam regularmente. Os pequenos consumidores, que são protegidos pela lei com as tarifas sociais, seja a empresa privada, seja pública, ela vai continuar. Então, o setor privado vai administrar a Eletrobras melhor, como os programas administra a sociais, Vale. como é que seriam empregados com as empresas privadas? Não, as tarifas sociais, para quem consome uma quantidade pequena de energia, tem uma tarifa diferenciada, seja ela administrada pelo setor público ou privado. Mas eu digo em termos de expansão das linhas, do atendimento, das O setor distribuidoras, privado principalmente sabe no norte. como fazer isso, porque ela vai atrás de Sobretudo se dá resultado. lucro, né, deputado? Mas vai dar lucro. Ela cria, o setor privado vai comprar o sistema Eletrobras e vai fazer dar lucro pela eficiência que o Estado não tem. Absolutamente certo. Quando a Vale foi privatizada, se discutia, olha, o Estado está perdendo um patrimônio. Em pouco tempo, isso que tem que lembrar, o Estado brasileiro continua sócio da Eletrobras, da Vale, de todas as empresas, através dos impostos. Para que ele precisa ser dono? Ele tem os impostos que ele cobra das empresas. Então não precisa ser sócio. A iniciativa privada gerencia melhor, seja o sistema Eletrobras, seja qualquer tipo de empresa. Agora, não corre o risco até de haver um monopólio? Já que o próprio governo que está agora vai vender para uma empresa que pode monopolizar. Não dá para a gente comparar o setor da siderurgia, da mineração com a energia elétrica. Qualquer cidadão no Brasil, no Acre, na Paraíba, no Amapá, lá no Rio Grande do Sul, ele depende da energia elétrica todo dia na casa dele. Mas ele vai continuar tendo energia na mesma condição. Todo dia na casa dele. Apenas agora, o administrador... O minério, o aço, ele não vai precisar. Uma coisa é mas a energia também ele vai chegar agora, lá no mesmo lugar. Quando você fala de lucro, eu tenho certeza que a Eletrobras não tem lucro nos municípios mais afastados do país. Ela não tem lucro.
Então, se o setor privado não vai ter interesse em investir nesses municípios, nessas localidades. Na Chesf, por exemplo. Os investimentos sociais não são de interesse. Por quê? Porque eles não dão lucro. A Eletrobras, como isso poderia ser compensado? Com as suas subsidiárias, ela chega em qualquer rincão, ela vai cobrar uma tarifa. Então, quando nós for vamos privado, ter prejuízo. Nós vamos ter prejuízo nos investimentos nessa localidade. Nós vamos ter prejuízo nas tarifas, eu não tenho dúvida disso. Com todo respeito, esse é um discurso meramente ideológico. Eu posso dizer... Na qualidade. Hoje a telefonia, se qualquer pessoa que está nos assistindo hoje, pergunte sobre a qualidade da telefonia hoje. Pergunta. Comparado àquilo que a gente tinha na época do sistema público, nossa senhora, nem se fale. Né? Hoje qualquer pessoa de qualquer renda tem o seu telefone celular. As linhas hoje muitas vezes já não são nem mais usadas como eram, porque tem o telefone celular. Isso se deve à iniciativa privada. Agora tem também a crítica quanto ao valor. Na época não existia nem celular. Você vai ver uma coisa, da mesma na época forma... da Telebrás não existia nem celular. Não, e da mesma forma como a Eletrobras, por exemplo, a partir da iniciativa privada, ela começa a entrar com energia solar, eólica, uma série de outras alternativas. Nada impede que ela faça hoje. Mas até o TCU, mas não vai fazer. Mas não vai fazer. Está achando que está muito abaixo o valor. Energia renovável, a energia do futuro. Ela hoje não vai fazer porque ela tem um engessamento do Estado que não permite essa dinâmica do avanço da tecnologia, precisa fazer licitação, está engessado pelo setor público e quando você joga isso para a iniciativa privada, você desamarra tudo isso e essas empresas acabam crescendo e evoluindo. É bom para o país a privatização da Eletrobras, como de tantas outras empresas que nós precisamos vender. É um absurdo, por exemplo, Furnas ser sócia de pequenos PCHs, pequenas centrais elétricas de 3, 4 megas. Não faz sentido. Mas, deputados, a gente também tem um outro tema que eu queria tratar aqui, que vai voltar à pauta, que é a reforma trabalhista, a reforma da reforma, que já tem uma proposta, uma medida provisória para alterar pontos da reforma que foi aprovada aqui ano passado. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está o debate aqui, se esses pontos que já foram discutidos no ano passado, se tem chance de serem aprovados agora. Olha, nós da oposição estamos trabalhando para reverter a reforma trabalhista. Nós entendemos que a reforma trabalhista que foi aprovada aqui, ela não deu certo. Primeiro, essa reforma trabalhista ela está aumentando o lucro dos empresários. Os trabalhadores, e agora, inclusive, elas disseram que geraria emprego, geraria milhares de empregos. Agora, no mês do Natal, nós tivemos quase 300 mil empregos a menos. E fechamos 2017 com negativo em relação a empregos. E os trabalhadores, a partir dessa reforma trabalhista, assim como aconteceu nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, os trabalhadores vão trabalhar mais e ganhar menos. Essa é a realidade da reforma trabalhista no Brasil. Uma reforma que, inclusive, está prejudicando a organização dos trabalhadores e o direito deles reivindicarem, porque ela reduziu o poder dos sindicatos, as organizações de trabalhadores e também da Justiça do Trabalho. Então, foi um gol de placa para aqueles que querem explorar os trabalhadores, aqueles que querem ganhar mais, enquanto os trabalhadores ganham menos e estão com menos direitos. Por isso que nós da oposição estamos, inclusive, fizemos várias emendas ao projeto que foi mandado, exatamente para que a gente possa reverter esses absurdos que foram aprovados nessa reforma que foi aprovada no ano passado. Agora, deputado, tem alguns temas, como o trabalho intermitente, o trabalho para grávidas e tudo, esses pontos estão voltando aqui. Eu queria que o senhor falasse para a gente, isso foi um reconhecimento do governo de que não deu certo ainda? Veja, não se pode dizer que não deu certo. Eu acho que uma reforma daquela envergadura, ninguém é perfeito e os deputados também não o são, a ponto de não terem cometido pequenos erros que possam eventualmente ser corrigidos. Mas, de forma geral, de forma genérica, a reforma trabalhista vai ser extremamente benéfica para a economia nacional. Os efeitos diretíssimos é provável que vão ser sentidos mais no decorrer do tempo, não de forma imediata. E o que se sentiu é que, na verdade, não houve
um desemprego com a entrada da reforma trabalhista. Houve sim uma migração de muitos dos trabalhadores que optaram por ser autônomos, que optaram pela terceirização, mas o que a gente sabe é que a recuperação da economia, tá? E aí eu volto até, deputado, você disse do período do Lula, que se teve crescimento sem privatização, mas muito da crise que aconteceu agora, no passado mais recente, foi resultado de atitudes populistas cometidas durante o governo Lula, durante todo o governo do PT, os 8 anos de Lula, mais os 4 anos e pouco de Dilma, que nós acabamos sentindo agora. Não adianta você querer tomar atitudes populistas, que o efeito benéfico de curto prazo e no longo prazo se mostrou nefasto, como nós pagamos uma conta agora recentemente, com quase 20 milhões de pessoas que perderam o emprego por conta de ações de governo mal sucedidas. Deputados, muito obrigada pela participação de vocês, mas o nosso tempo acabou, né? E o Câmara Debate termina aqui. Eu sou Regina Assunção e eu conversei com os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Alfredo Kaifer, que é do PSL do Paraná. Foi sobre a perspectiva do Congresso Nacional em 2018. Você pode rever esta e também as outras edições em nossa página na internet ou também no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.